Oi, oitavo ano. Vamos finalizando o nosso conteúdo de geografia para depois fazer prova novamente. Finalizando o continente da África. Foi um ano diferente, adverso, mas estamos iniciando 2021 com o sentimento de esperança de que será um ano melhor para todos nós e muita fé, né? Então, finalizando o conteúdo da África, vamos começar com as atividades econômicas no continente africano. Uma das principais atividades econômicas da África é a agricultura de subsistência, né? O que é a agricultura de subsistência? É aquela agricultura que se baseia no autoabastecimento, na mão de obra familiar, nas pequenas e médias propriedades, no uso de técnicas simples, no cultivo para o próprio consumo, né? Isso é agricultura de subsistência, muito usada no continente africano, tá certo? Mas ela tem sofrido um problema. O sistema de plantation tem avançado muito sobre a agricultura de subsistência, colocando em risco muitos países da África subsaariana. Então, assim, muitos países da África têm sofrido com o sistema de plantations tomando o lugar da agricultura de subsistência, né? O sistema de plantation que se baseia na produção monocultora, em grandes propriedades, voltada para o comércio exterior. Então, assim, muita gente trabalhando e ocupando as terras com plantations e falta alimento para a população que vivia de agricultura de subsistência, porque os plantations são voltados para venda, para exportação dos produtos, né? Dos produtos agrícolas mais cultivados no continente africano, temos o cacau, o café, chás de diversos tipos e algodão. Então, chá, café, cacau e algodão são os produtos agrícolas mais cultivados no continente africano. Entre os recursos minerais mais encontrados na África, né, que são muitos, nós temos o ouro, nós temos o diamante, nós temos o cobre e nós temos o cobalto. Então, ouro, diamante, cobre e cobalto são os principais minerais encontrados na África, embora temos muitos outros, né? Porque as condições geológicas da África nos possibilitam encontrar muitos. Cadê a imagem? Não, aqui. Não está aparecendo que é um GIF. As condições geológicas da África, né, nos permitem encontrar muitos minerais. Há uma riqueza mineral no continente africano muito grande. Por que isso, né? A estrutura geológica é bastante antiga e possibilitou a formação de um subsolo rico em recursos minerais, principalmente petróleo e carvão mineral. A gente vai encontrar muito petróleo. Os maiores produtores de petróleo da África são a Nigéria e a Angola, né? Então, os maiores produtores de petróleo da África são a Nigéria e a Angola. E o país mais industrializado é a África do Sul. Tá certo? O país mais industrializado do continente africano é a África do Sul. Na verdade, vamos caracterizar a indústria, né? A indústria na África, no continente africano, ela é uma indústria voltada para bens de consumo, produtos manufaturados, responsável por quase metade de toda a produção industrial da África. A África do Sul é o país mais industrializado, né? Se destaca nas indústrias automobilísticas, nas indústrias petroquímicas, têxteis, siderúrgicas e também na indústria de alimentos. Tá ok? A África é palco de vários conflitos, né? Principalmente conflitos armados, né? O governo dos países enfrenta muitos conflitos armados, né? Qual o maior desafio que eles têm para superar, né? Os principais causas desses conflitos são as disputas por controle de poder político, rivalidades religiosas, lutas por autonomia de grupos étnicos, disputa por riquezas naturais do continente. Todos esses fatores estão relacionados aos resquícios da exploração do período colonial, que fragmentou o território africano, separando os povos das etnias, colocando em conflito povos rivais, além da atuação dos governos corruptos, que acontece muito no continente africano, e das elites locais. Então, contribuem para a manutenção de um quadro de pobreza, desigualdade social. Por isso, a África tem tantos conflitos armados, né? A gente também tem muitos refugiados, né? O estabelecimento
O estabelecimento de conflitos armados na África é muito grande, né? Então, precisa-se de governos democráticos, representantes que atendam às necessidades do povo, porque o povo está lutando e pedindo por melhorias de condições de vida, né? Tanto que há esses problemas tão grandes que há muitas pessoas que saem da África de países como refugiados, porque o seu país está em guerra civil ou passando muita fome, e eles buscam asilo em outro país, né? Vão como refugiados, fogem dos seus países de origem por algum motivo e buscam proteção em outro país. Esses principais refugiados africanos, eles saem do Sudão do Sul, da Somália e da República do Congo. São os principais lugares onde saem refugiados africanos. Sudão do Sul, Somália e República do Congo. Eles saem por causa de guerras, perseguições étnicas, religiosas, pobreza extrema, epidemia, quadro crônico de fome. Então você vê aqui, ó, essas fotos são verdadeiras, navios, né, transportando refugiados ilegais. Refugiados ilegais não, né? Refugiados que fogem de seus países de origem para tentar conseguir asilo em outro país, né, para melhorar de vida, fugindo por esses diversos motivos que eu falei para vocês agora. Para finalizar, vamos falar sobre a Primavera Árabe, né? Que foi um conjunto de manifestações políticas que ocorreram nos países árabes da região norte da África. A população foi às ruas descontente com a situação de pobreza e com os governos ditatoriais dos países deles. Somente na Tunísia houve avanços significativos no campo da política, uma vez que nos outros países novos regimes não democráticos foram instaurados. Então, é chamado de primavera porque ocorreu na primavera e árabe porque foram nos países árabes do norte da África. Foi uma série de conflitos pedindo a libertação dos regimes ditatoriais, pedindo a liberdade, pedindo regimes democráticos, mas só a Tunísia teve esses protestos tiveram algo positivo. Os outros instauraram novos regimes ditatoriais, né? Então, há muitas coisas para serem resolvidas na África, muitos problemas sociais, econômicos, políticos, e a gente espera que os avanços durante os próximos anos sejam cada vez melhores. É um continente que precisa muito de cuidado, é uma população que ainda precisa muito de ajuda humanitária do mundo inteiro. Então, as dúvidas a gente tira no próximo aula. Beijos!